Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, psicanalista, e hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana. A gente vai falar sobre o cérebro empodrecido. Tem um termo em inglês para isso, brain rot. Isso é um tema muito importante porque faz parte de um grupo grande de pesquisas que vem entender por que é que os nossos pensamentos têm sido cada vez mais limitados e menos criativos. Gostou desse tema? Mas antes da gente começar, vamos lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que esse tema vai ajudar muitas mães, muitas famílias a entender o porquê que é necessário a gente limitar o uso das telas. Muito bem? Vem ouvir esse podcast, ele está bem bacana. Sabe, em 2024, esse tema, o brain rot, ele tem sido buscado constantemente. Na verdade, não é só uma questão de limitar o uso das telas, é entender o quanto a quantidade de mensagens, a quantidade de informações pobres vão surgindo e a gente vai consumindo uma atrás da outra, sem ter nem o tempo de fazer uma crítica, de pensar, será que o que estamos vendo realmente interessa? É importante? Organiza as nossas vidas, organiza o nosso pensamento? É sobre isso que a gente vai falar. E para falar sobre esse tema, eu convidei duas pessoas muito legais, que têm um pensamento bem aberto em relação a isso. Liliane e Denise. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou adorar poder conversar sobre esse tema, porque eu acho que esse tema é bem legal. Antes de profissionais, a gente é mãe também, né? E, sendo mãe, talvez esse uso excessivo das telas tenham feito mudanças drásticas na forma da gente pensar o como educar para esse mundo tão cheio, né, de novidades. Mas antes da gente começar, queria que vocês se apresentassem. Né? Eu acho que vai ser bom. E hoje esse programa vai ser um pouquinho, né? Esse episódio do podcast vai ser um pouquinho diferente. A gente vai poder falar abertamente sobre o que pensamos e como agimos no nosso cotidiano. Bem-vindas. Quem começa? Posso começar. Obrigada, Esther, pelo convite. Bom, me apresentando, né? Primeiramente, eu sou Denise, sou mãe do João, de 9 anos, e a minha formação é em biologia. Então, tem essa questão aí, esse paralelo com a minha profissão, do que a natureza nos mostra, né? Sobre os conceitos e contextos e como eu, humana, estou aqui nesse campo complexo e moderno, né? Então, estou sempre nesse paralelo que é bem desafiador, mas leva para um lado também de diversão às vezes, né? É importante. Obrigada, Esther, pelo convite. Eu sou a Liliane Balan, sou psicóloga. E é um tema muito importante mesmo, né? Esse, porque como mães, né? Eu sou mãe da Luísa, de 10 anos, e do Pedro, de 5 anos. Então eu falo que as telas são um desafio, né? Elas são esse desafio para a gente. Realmente para pensar, né, em como fazer o uso disso, se dá, né, ainda para a gente proibir o uso disso hoje em dia, né? Eu brinco que vamos gerar ETs, né, aqui na Terra se a gente deixar absolutamente sem. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre isso, vai ser muito gostoso. Você sabe, gente, que é importante a gente pensar nesse processo de limitação, né? Como é que a gente limita se a gente não limita? E eu não tenho um controle muito grande sobre o uso das telas. Sabe aquela... Tem uma coisa que eu faço muito, que eu já percebi, e é exatamente essa maior crítica, né, de quem estuda esse empodrecimento do cérebro, é aquilo, né? Eu vou procurar uma coisa no celular, eu entro num site, eu entro sei lá, Instagram, Face, sei lá,
qualquer qualquer uma dessas mídias, eu vou procurar, por exemplo, obesidade, vai. Aí eu sei o que eu quero procurar. Mas dali a pouco aparece, ai, cachorros que latem, ai, que bonitinho. Mas daí já aparece mães que não sei o quê. Aí eu vou rodando, sabe, a tela do celular, eu ouço e vejo tudo e, ao mesmo tempo, eu não absorvo nada. Absorvo, porque simplesmente um monte de mensagem, um monte de coisas inúteis para mim, porque o que eu quero saber é se o latido do cachorro parece o miado do gato. E você entende que são essas coisas que às vezes aparecendo. E como eu adoro gato, gato pulando, gato descendo. E eu dou risada loucamente quando eu vejo, já perdi um tempão olhando quem? Gato. E a obesidade que eu comecei procurando, onde é que ela tá? Eu não sei se vocês fazem isso. Eu não sei se eu sou uma pessoa anormal, mas eu faço isso. Eu e acho que metade do mundo. Eu acho que todo mundo faz isso, né, Esther? Porque essa é a proposta da rede social, né? Hoje a gente tem tudo no mesmo aparelho, tá tudo ali no celular, então você entra para pagar uma conta, né, no seu aplicativo do banco e de repente aparece uma notificação do Instagram e uma notificação do Facebook e aquela pessoa que você estava esperando te responder no WhatsApp, você também vê. Então a gente vai se perdendo mesmo nesse foco. E essa é a proposta, né? As redes sociais hoje, elas são feitas para que nós possamos perder o foco, né? Esse é um objetivo. Então, olha só para mim, né? Aquela notificação, aquela bolinha que fica, né? Eu escuto muita gente no consultório falar, eu não posso ver a bolinha verde. Eu falo, gente, eu tenho lá 80 e poucas mensagens, tem época que tem, sei lá, 100 e poucas mensagens sem ler e eu não tenho, não dou conta, né? Então, acho que todo mundo faz isso. É por isso que é importante a gente entender como a gente vai se relacionar com esse aparelho, né? Especialmente antes de ligá-lo, né? Antes de estar com ele na mão. Isso é uma questão mais consciente, porque quando a gente está, realmente perdemos o foco. Sim, eu fico também. Eu acho que essa questão da facilidade, além de estar tudo concentrado num lugar só, né? Como a Liliane falou, essa facilidade de compartilhar coisas, né? Vi algo que me lembrei exatamente de uma amiga, estávamos falando disso, já envia. Ou os queridos comentários, né? Que é onde a gente dá muita risada. Às vezes, que se torna a diversão maior do que o próprio assunto. E são milhares de comentários se você se permitir ficar lendo, né? Então, ela é uma espiral que vai te puxando, né? E vai mesmo. Gente, os comentários eu adoro, porque daí você... Ai, olha, é ruim o que eu vou falar, entendeu? Mas daí o meu ser humano vai estar falando nesse momento. Claro. Porque assim, eu julgo às vezes o comentário, entende? Eu falo assim, não acredito que essa pessoa está escrevendo isso. Mas o que eu tenho a ver com isso? É o direito dela de ter esse pensamento. E sabe o que é o pior? A nossa área, né? Nós tratamos exatamente desses assuntos e quando a gente vê, a gente está enfiada nesse processo. Por outro lado, também, eu nem vou me culpar por isso, porque o meu papel é fazer a crítica em relação a isso e apoiar pessoas que se deixam levar por todos esses conteúdos. E eu acho que eu acho que até é uma forma de eu ter empatia pelo que o outro acaba fazendo, né? Entendendo, putz, eu também faço isso de vez em quando. Não dá para eu ficar julgando, dá para eu tentar mostrar um caminho diferente, né? Mas que eu me perco, eu me perco. Natural, né? É interessante essa coisa do julgamento, né? Eu falo que é o maior desafio do ser humano, né? Aprender a não julgar, mas não tem quem não julgue, né? Então, isso é muito forte nos comentários, né? Então, sai lá uma matéria, uma manchete, alguma coisa. Eu sou meio antiga, né? A manchete, né? Como é que fala hoje? Eu nem sei. Eu já tô chamando isso aqui de programa, eu tô achando que o quê?
porque nós estamos aonde? Eu nem sei, enfim. A próxima é Hebe Camargo, não vou, né? Porque eu nem sou loira. Então vai. Então a gente observa, né, essa primeira fala, um short, algo que aparece e realmente dá curiosidade para saber o que as pessoas pensam sobre isso, né? E realmente são vários comentários diferentes e a gente se perde um pouco às vezes. Eu acho legal por um lado, porque podemos ver pontos de vista diferentes sobre a mesma situação. Então, de repente eu concordo ou discordo daquilo que está escrito na matéria, né? Mas de repente quando eu vejo os comentários, opa, não tinha pensado nesse ponto de vista. Nossa, tem isso aqui também, aquilo também vale a pena ser observado, né? E aí é um ponto para cuidar, eu tenho um limite, eu falo que eu vejo 5, porque imagina que tem coisas... tem coisas que a gente vê, Esther, que são, sei lá, 30 mil comentários. Não tem, eu vou passar quanto tempo? Então eu vejo os 5 primeiros, que normalmente as redes destacam os mais relevantes, e é isso. E não de todas as coisas também, né? Porque também é isso, né? Se a gente não souber esse limite, não tiver algumas estratégias para lidar com isso previamente, aí sim, né? Vamos embora. Sobre isso, sobre estratégias. Uma das minhas estratégias não sei se é porque eu já li sobre isso, né, da geração Millennium, que vai fazer coisas sérias no computador e as não sérias no celular. A gente tem uma tendência a fazer isso. Então, quando eu quero ler algo, eu preciso ler um artigo, eu quero ler uma matéria, ou é um site que eu sempre entro para me atualizar, eu vou pro computador. Eu não faço no celular. E o celular eu deixo para esses momentos das redes mesmo, o WhatsApp, porque a gente acaba conversando com a mesma pessoa em redes diferentes, né? Exatamente. Tem isso ainda para lidar. Então, a minha estratégia é o computador para coisas mais sérias, que eu vou levar mais tempo, e o celular para um pouco de diversão também, ali, para distração. Você fica em joguinho? Não. Você fica em joguinho? Não. Já tive uma época que eu fiquei em alguns, mas hoje não. Você sabe que eu já tive época que adorava um joguinho. Estou no consultório. Não tenho o que fazer. E, atenção, por que tiraram as revistas dos consultórios? Eu gostava, entendeu? Eu gostava. Tinha gente que punha revista acadêmica. Eu sei que para algumas pessoas isso é um porre, claro, mas eu gostava, entende? E agora, você chega lá, tem muita gente e nada. Nenhuma revistinha para você olhar. Sim. E aí eu ficava tentada ao celular. Gente, sinceramente, eu tirei todos. Apaguei, simplesmente acabei. E olha, foi bom porque sobrou bastante espaço agora. Sim. Acho interessante até essa questão de estratégias, de ferramentas que já foram uma grande tecnologia um dia e a gente simplesmente não usa mais. E por que não usar, né? De vez em quando ver uma revista. Ou ouvir um rádio para se acostumar a se surpreender com a música que o locutor vai escolher. Mas eu gosto disso. Eu também. De usar ferramentas que um dia foram a maior tecnologia daquela época, mas não quer dizer que elas não possam existir e conviver com a máxima tecnologia que temos hoje, que é a internet. Isso que você falou é muito legal, né? Porque tudo bem, eu posso escolher as músicas, ter uma lista de músicas que eu adoro, mas você sabe que houve um período que eu percebi que eu não tinha mais o conhecimento de quais eram as músicas que estavam sendo tocadas no momento. E eu falei, não, eu não posso ficar presa a mim mesmo o tempo todo, né? Eu tenho que entender o que está sendo tocado, o que está sendo consumido como música, não é? Qual é a linguagem? Porque a música é uma expressão maravilhosa até de compreensão de como a linguagem do outro se constrói, né? Qual é a percepção do outro em relação à música, aos conteúdos, aos sentimentos, aos valores, não é? E a música expressa isso. A música é um dos, né? São vários os outros instrumentos. E eu passei a fazer do rádio um grande parceiro. Eu entro no carro, vou fazer qualquer coisa, eu ligo o rádio. Eu estou em casa, eu ligo o rádio. Eu voltei a curtir o rádio. Eu acho isso muito legal. A Denise estava comentando comigo ali na sala de espera, né, sobre a questão do rádio, e eu fiquei pensando depois, né, por que eu parei de usar a rádio, né?
Porque eu também gostava e, de repente, com o advento do Spotify, eu tenho várias playlists, então eu vou modificando, né? Eu não consumo sempre a mesma coisa. Aí eu me lembrei, eu tenho uma crítica muito forte a essa questão da música, né? E depois de mãe, né? Essa coisa da gente ligar o rádio e a gente não sabe o que está tocando, é muito preocupante. Para mim, isso é muito preocupante, né? Porque tem palavrão, tem, né, falas obscenas, tem coisas que as crianças não devem ouvir. E aí, agora que a gente está aqui conversando, me caiu a ficha, por isso que eu parei de usar o rádio, né? Porque não tem, né? A gente não tem esse controle mesmo de saber o que seu filho vai escutar dentro do carro, né? Como eu ainda tenho crianças pequenas, mas tem rádios que a gente ainda pode selecionar. Nossa, né? tem Pensando mesmo. aqui sobre isso, e Tem. vale a pena, Estelle, para esse caminho. É verdade, sabe por quê? Assim, até para que a gente entenda como é que as pessoas estão pensando. Porque, assim, como expressão, nossa, a música é um negócio maravilhoso. Então, assim, quais são os sentimentos que estão mais em voga, né? É o ciúme, é o amor, é a raiva, porque tudo isso vai ser expressado de alguma forma. Então, assim, eu passei a fazer do rádio um parceiro. Eu gosto. Eu gosto, e eu acho que essa questão do brain rot com a massificação de assuntos que da nossa geração existe, né? O tipo de assunto e como que ele vai ser consumido. Colocar em rádios que colocam músicas apenas nacionais, né, brasileiras ou antigas, né, que nós temos, é uma oportunidade de mostrar para as crianças, né, o meu filho, quando está no carro, escutamos rádio, e eu contar, nossa, essa música eu ouvia muito na adolescência, e essa letra está contando isso, que as meninas querem se divertir, né, pegando o Cyndi Lauper aí. E você vai trazendo memórias para o filho, contando como era quando a gente saía de casa, como era ser adolescente, ou que um cantor fez sucesso por qual motivo. Você agrega histórias diferentes. Exatamente. E sai dessa massificação de assuntos repetidos, né? De um único assunto a ser falado ou ser ouvido, através das músicas de hoje, por exemplo. Né? Isso é legal, viu? Porque isso também é memória. E eu gosto muito da frase fica o que significa. A Marilena Chauí que fala isso, né? Fica o que significa. Então, assim, olha que interessante. Eu adoro Beto Guedes. Eu sei que metade das pessoas que estão ouvindo esse podcast não saberão quem é o Beto Guedes. Mas meus filhos sabem. Porque eles ouviam o Beto Guedes. Eles falavam, mãe, é o chato. Que eles achavam a música... Hoje, eles dizem, mas que legal que é a letra, que letra bacana o que eles trazem. Então, Clube da Esquina, essas coisas que para muita gente não existe, ninguém nem sabe o que é, nem, né? E a primeira vez que a gente apresenta para as crianças algo diferente daquilo que eles conhecem, do que eles consomem, eles sempre vão achar estranhos, né? Esses dias eu coloquei Spice Girls para a Luísa ouvir. Que legal! Eu falei, peraí, que tinha uma coisa que eu escutava aqui quando eu era adolescente. Coloquei uma música. A Luísa fez, ai mãe, que chato, né? Daqui a pouco ela, mãe, põe aquela música de novo. Exatamente. Né? Então é muito isso, né? A gente vai trazendo parte da nossa vida, né? E é muito divertido. As crianças acabam se adaptando e gostando também. Então, permitir, né? Permitir que outras tecnologias, mesmo que não sejam essas tecnologias modernas, invadam a casa, não é? Isso eu acho muito legal. E eu fico imaginando, por exemplo, qual é o grande dilema hoje, né? O uso do celular constante. Tá. As crianças o tempo todo com o celular. Acabei de fazer um podcast há um tempinho aqui, que a dentista, ela disse o seguinte, o uso do celular, a radiação do celular, ela é proporcional à radiação de uma radiografia que é feita. E as mulheres gestantes estão ali com aquele celular o tempo todo, né? Agora, se a gente tem uma sociedade em que os pais estão o tempo todo com o celular, né? O tempo todo consumindo esses conteúdos podres, esses conteúdos desnecessários, ou esses conteúdos que não levam a nada. Como é que a gente acaba exigindo do filho que não use?
vou além, né? Você pega a criança acabou de nascer, você vai lá e já monta a página, o perfil da criança no Instagram. Ai, que linda roupa! O primeiro dente, o segundo dente, o terceiro dente, né? São 36, é isso? Você pensou, se você for registrar todos, né? Mas tá ali. Ai, o primeiro oi, mamãe, você vai registrando, você criou uma página, você vai dando aquela autoridade para aquela criança. Aí, quando ela tá com 11 anos, 10 anos, que ela quer o celular, porque ela tem, o perfil é meu, você criou um perfil para mim. E a mãe diz, não, você não pode. Você não pode. Você não pode usar uma coisa que eu criei para você em seu nome, inclusive. Não é muita contradição? Aí eu estou trazendo isso para o cotidiano da família. E aí a escola vai lá e proíbe o uso do celular. Proibir o uso do celular. A favor ou contra? Olha a pergunta. Proibir o uso do celular em sala de aula ou dentro da escola. A favor ou contra? Quanto de a favor, quanto de contra? Bom. Quer começar falando do perfil construído ou você já vai direto para a escola? Bom, eu sou uma pessoa um pouco atípica da onda de tecnologia. Então, em casa, como eu comentei, né, o João tem 9 anos, ele não tem celular. Então, não foi criado perfil, eu não ponho fotos dele, né, não compartilho. Então, isso já vem ali do nosso núcleo familiar ter esse pensamento, né? Meu marido pensa da mesma forma, assim foi decidido. Então, a gente explica para ele, nos momentos que estamos no celular, é como se ele tivesse que alcançar uma maturidade, por exemplo, para dirigir. Você já pode dirigir um carro? Que idade você precisa ter? É uma ferramenta, o carro é uma ferramenta tecnológica. Então, quais ferramentas a criança pode ter acesso agora, para a idade que ela tem? Então, acho que essa questão da proibição na escola talvez possa ter uma maleabilidade no quesito idade. Talvez os alunos do ensino médio possam usar para pesquisas de algumas matérias, para também não ficar tão desconectado com formas de pesquisar ou aplicativos, enfim. Talvez uma maleabilidade quanto à idade e quais os momentos, quais matérias aquilo poderia ser utilizado para o conceito da matéria em si, né? Do que o professor ou a professora quer construir no conhecimento junto com a tecnologia, né? O que vai ter ganho. Talvez nesse sentido, mas como nós não temos em casa, enquanto na escola não tiver, for acompanhando a idade dele, eu prefiro que não tenha também. Eu confesso que eu fiquei bem mais tranquila quando você disse quanto por cento a favor e quanto por cento contra, porque eu pensei, bom, se eu tiver que escolher a favor ou contra, eu sou contra o uso da tecnologia na escola, do celular especialmente, sem dúvida. E concordo com a Dê nessa questão da porcentagem e dessa maleabilidade no sentido da pesquisa, tá? Agora, a coisa, por exemplo, ensino fundamental 1, né? Eu tenho escutado muitas questões de crianças pequenas levando o celular na escola, né? Eu, particularmente, sou muito contra, né? E também, como a Dê, eu estou agora vivendo esse dilema da transição. A Luísa, com 10 anos, acabou, né, eu não posso nem dizer que ela ganhou um celular. Nós adaptamos um celular antigo para ela como teste, né, para que ela comece a entender o uso dessa ferramenta. Ela tem 2 horas por dia liberado, tem horários específicos, aquela situação toda, né? Que ela, claro, acha muito chato, né? E por que é só isso, mas ela entende, respeita, porque é isso, é uma ferramenta que ela não sabe usar e se nós deixarmos completamente aberto, ela vai se perder nesse processo, né? Como a gente estava falando no começo, se nós nos perdemos, imagina essa criança que, como eu brinco no consultório, não tem córtex pré-frontal formado, não tem, portanto, capacidade de julgamento, de discernimento de certo e errado, de saber o que é melhor para ela, né? Então, não
pode ser livre, né? Simplesmente não pode ser livre. Mas acho importante lá também no ensino médio, talvez no final do ensino fundamental 2, ensino médio, eles terem como recurso, até porque é mais simples. Hoje, na nossa época, pelo menos na minha escola, né, onde eu estudei, a gente tinha um laboratório de informática bem equipado, com vários computadores, em que a gente podia fazer pesquisas. Hoje não se tem mais isso, né? Na maior parte das escolas, a gente não vê um laboratório super completo como a gente tinha antes, justamente pela facilidade, porque tem o celular. Então, eles pesquisam, né? O Google está ali na mão deles, né? Então, por isso, eu penso que ok, desde que tenha regra, né? Que a escola, inclusive, faça cumprir as regras, porque normalmente não é o que a gente vê acontecendo. Eu não sei o que você escuta lá, Esther, eu no consultório escuto bizarrices, eu brinco, assim, nas escolas. Tá bem complicada essa situação, né? Então, diante disso, se eu tivesse que escolher sim ou não, sou contra o uso. Mas assim, será que a gente deve proibir ou a gente deve educar? Porque assim, eu concordo que a gente não tem que deixar livre, mas eu concordo também que é um processo de educação do uso. Educação mesmo. O que eu posso, como eu posso. Porque assim, se a gente for pensar, tá, tem muita coisa ruim, mas porque a gente está sendo doutrinado a buscar a rapidez da informação, a buscar só o entretenimento barato ali dentro, só aquilo que não preenche a cabeça da gente com nenhum pensamento. É isso, essa é a proposta. Mas se a gente mostrasse como usar, onde buscar, como pesquisar, não seria uma oportunidade até de fazer da tecnologia uma coisa a nosso favor? Porque assim, como você colocou, né, Denise? Você procura, eu quero ter uma informação segura, eu sei onde eu vou buscar. Eu quero ter uma informação bacana, eu sei onde ter. Será que não seria mais fácil a gente... Porque a tecnologia vai estar aí eternamente. E cada vez num grau diferente. Sim. Hoje, com as IAs, a gente não tem. Você consegue coisas absurdas. Agora eu só proíbo. Não pode, não. Quantas pessoas estão dispostas a sentar do lado dos filhos e falarem assim, tem isso aqui, que também é bom. Sim. Daí eu ainda vou mais. Vocês gostam de brincar com os filhos? Vocês gostam de fazer uso, né, desse tempo? Por que não fazer uso desse ensino do que buscar? Ruim isso? Não, eu concordo. A questão, por exemplo, a maior rede que o João tem acesso é no YouTube, né? É uma rede aberta. Na TV. Então, a TV não tem como ele sair e ir para o quarto, por exemplo, né? A gente está ali num lugar comum da casa. Mas, é claro, eu estou sempre ali por perto, ouvindo. Tem os combinados de quais sites que ele quer ouvir. Ele tem gostado muito de procurar estratégias de criar no Minecraft, por exemplo. Então, ele tem lá os YouTubers que vão ensinar essas estratégias. Então, já é uma forma de pesquisa. Mas super informal. Com um garoto, provavelmente ali de 13 anos, que também usou a internet, descobriu as técnicas e está monetizando isso, inclusive, né? Para apresentar para quem está assistindo. Só uma coisa que a gente para conversar com ele, né? Que você falou da conversa, explicar o que é bom e o que não é. Sim, a gente usa o YouTube como base, né? Para explicar. E eu já tenho percebido que ele já tem pulado os shorts. Os shorts já é curto. Então, o nível de paciência, de ansiedade... será que o próximo youtuber vai dar uma dica que esse aqui não vai dar, mas eu não tenho paciência de esperar ele terminar um vídeo que já é curto? Esse é o X da história. Esse é o X da história, exato. Então, eu converso muito com ele sobre essa questão do tempo, da paciência de terminar alguém falar, né? Para ver se vale a pena ouvir mais alguém que vai ensinar uma coisa diferente. E essa questão do brincar junto...
estar junto com o tempo com a criança é um privilégio também, né? Não são todas as famílias que têm esse tempo dedicado. Quando eu posso, eu gosto de estar, até para a gente conversar, ele contar do dia, ou o que ele criou no Minecraft, a gente inclui essa tecnologia, porque acaba sendo esse brincar, né, algumas horas dedicadas ali à tecnologia para criar. Mas não é todo o tempo que a gente está com essa grande paciência, disposição a entender, porque é um mundo diferente, são termos diferentes, e a gente já começa também a mudar o foco, né? Ai, preciso fazer janta, preciso fazer... Olha, esse é o X da história, né? Porque nós estamos falando uma coisa que a gente também não faz. Quando eles começam com assuntos que a gente não tem a menor ideia do que é, o hortifruti e o preço das coisas vem na cabeça na hora. Exato. Na hora, eu já estou pensando o que vai fazer da janta. Não é? Uhum. Por que eles também pensam da mesma forma? A gente vai lá e faz assim, agora eu vou te ensinar a pesquisar um site Exato. que, sei lá, A gente você vê como é difícil. É difícil, né? E é um mundo que ele está dividindo com a gente, né? Exato. Compartilhando. Então, você tem que manifestar uma atenção, interesse, claro, né? Mas a mente também já começa a puxar para a rotina, né? É um super desafio, né? Na verdade, não tem certo e errado, não tem um manual de instruções, né? Não tem certo e Eu errado. penso que a gente sempre precisa observar os valores, né? A Dê trouxe essa questão, né? Valores familiares, enfim. Então, o que é valor para essa família e como a gente vai ensinar, né? Eu fiquei aqui pensando, naquilo que você comentou sobre educar os filhos, né? Para utilizar a tecnologia. E eu acho que é exatamente esse o ponto, né? Esse é o papel da família, né? A família precisa fazer essa educação. Por mais que a escola, e hoje a maior parte das escolas tem um tempo, né, semanal ali, cada escola vai chamar de um jeito, né, informática, Mind Maker, né, tem várias possibilidades, enfim, eles já destinam, né, um tempo semanal para isso. Eu penso que a escola ela nem consegue, na verdade, fazer esse perfil de educação. E nem é papel, no meu ponto de vista, nem é papel da escola ensinar. Isso pode acontecer, a gente vê algumas escolas que têm profissionais específicos, né, trazendo essa questão do uso da ferramenta, do uso adequado, né, dessa ferramenta, e que ótimo quando existe essa possibilidade. Mas, de uma maneira geral, hoje ainda não é assim, né? Então, simplesmente estar, né, com esse aparelho, colocar dentro da bolsa e deixar para a escola cuidar disso... Não. Eu tenho até dó dos professores terem pensar sobre isso. Na verdade, assim, eu não acho que a escola deveria proibir. Acho que quem deveria, se alguém tem que proibir, é a família. Falar assim, posso falar uma coisa? Você não vai levar mesmo. E quando a escola pede? Tem escolas que já colocam obrigatoriamente para levar, né? O celular, ou tem o uso do notebook obrigatório para crianças pequenas. E quando a escola pede? Né? Porque assim, se a gente for pensar, a escola tem telefone, a escola tem... Qualquer coisa que aconteça, a escola pode... Porque sempre foi assim, gente. Não é? Tô com cólica, liga pra mãe. Tô com... A escola ligava. Entende? Então, será mesmo que essa... E outra, né? Então eu vou proibir o uso do celular. Então, tá proibido o uso do celular. Qual é a alternativa que a escola traz? Aquilo que você falou, a gente tinha sala de informática, a gente tinha sala de... Então, qual é a alternativa? Exato. Eu acho que excluir totalmente a tecnologia é impossível. A gente não vai fazer, né? Até para um convênio médico, marcar uma consulta ou o convênio autorizar que você faça aquela consulta, né? Então, deixar a criança, de modo geral, analfabeta em algo que é uma linguagem que a tendência é crescer. Mas, como já falamos de ferramentas anteriores, né? Quais tecnologias podem participar do processo, né? Enquanto essa criança ainda tem essa idade, depois aqui já cresceram, já foram educadas para os perigos positivos, as coisas positivas ou não daquela rede, né? Daquele site, enfim. Você sabe que eu fico com pena? Que vocês estão falando, eu estou pensando aqui, né? O cérebro já na gestação, ele tem um esforço, ele faz um esforço desgraçado
para criar todas as suas conexões, para construir, né, mais de 1 bilhão de neurônios e conexões construídas por segundos. Um trabalho do cão para essas conexões neurais acontecerem. E ali o cérebro se esforçando, se esforça, e cada estímulo, a criança já absorve aquele estímulo, cada música, cada grado, cada qualquer coisa, né? Esse cérebro já está ali, carregado de informação, bonitinho. A criança nasce, já, até o 2º ano a gente ali continua estimulando, uma belezinha. Aí entra para as redes sociais. E tudo aquilo que o cérebro levou, né, que o corpo se esforçou loucamente para construir, a gente vai destruindo em segundos, né? Vai destruindo por conta dessa quantidade de informações inúteis, né? Informações que não têm sentido nenhum. E a gente sabe o quanto a gente necessita de criatividade, quanto a gente necessita de afeto, de tudo isso para manter essas conexões ainda, né? Porque da mesma forma que a gente tem poda neural, imagina, essas podas neurais vão indo num volume crescente cada vez maior. Isso é uma coisa que me incomoda, dá pena, não dá? Muito. Fala pra você, viu? Muito. Tanta coisa que eu fiz por você e agora você E olha o que você está fazendo comigo, né? Exato. E eu acho que o maior desafio nesse contexto, Esther, é fazer as pessoas compreenderem que isso está acontecendo pelo uso excessivo de tela, e não só o uso excessivo, mas também desse conteúdo que está sendo consumido. Eu acho que uma das coisas que eu mais escuto hoje em dia, né, relacionada ao estresse, é a dificuldade de atenção, né? Então, hoje a gente tem um boom de TDAHs, né? Tanto crianças quanto adultos, né? A gente tem um diagnóstico, assim, tá crescendo muito, né? Os adultos com diagnóstico de TDAH que não foram diagnosticados na infância ou na adolescência. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de perceber que está relacionada a essa questão. Então, o que eu fico pensando, né? Eu estou estressado, eu não consigo dormir direito, eu não consigo me concentrar, não consigo ler um livro. E aí, quando eu digo, desliga seu celular 2 horas antes de dormir para ver se melhora a qualidade do seu sono. Não, mas o celular tem que dormir do meu lado porque ele é o meu despertador. Não é, sabe o que acontece? Eu deito na cama, eu não tenho sono. Então eu preciso ficar ali porque o celular me dá sono. Né? Então, olha como às vezes a gente se convence de coisas para poder manter esse vício, né? Quando na verdade é exatamente isso que está fazendo mal e que está tirando a atenção, né? Então, aumento de estresse, a dificuldade do sono, aumento de insônia de uma maneira geral, ou sono de péssima qualidade, que muitas pessoas têm hoje, está diretamente relacionado a essa questão, né? O aumento de cortisol, o aumento de peso, inclusive, né? Quantas coisas, né? A falta de tempo, né? O que eu mais escuto? Falta de tempo, não tenho tempo. Não dá tempo de ler, não dá tempo de ir na academia. Mas quanto tempo você usa o celular? Tem um programa que eu faço, um projeto que eu faço, e uma vez a gente estava discutindo essa questão da administração do tempo mesmo, né? Aí eu convidei as pessoas a irem lá no aplicativo do celular e olharem quantas horas naquele dia eles tinham ficado nas redes sociais. Mas não teve um deles que fez uma cara de, eu já sabia, todos eles. Eu fiquei tudo isso? Né? Exatamente tudo isso, né? E aí você quer conseguir se concentrar, você quer que o seu cérebro consiga, né, dar conta, né, dessas conexões, dessas sinapses todas, não vai acontecer. Não vai. Simplesmente não vai acontecer. As pessoas esquecem de tomar água hoje, né? E isso é uma função super importante, inclusive, né? Deixam de comer, de se alimentar adequadamente, né? Tudo pelo uso de tela. E também pela essa ideia que de recompensa mesmo, né? Quais são as recompensas? Então, assim, eu não posso tirar esse celular do meu lado porque, de certa forma, aquilo que está ali dentro me traz essa ideia da recompensa. E não só nos joguinhos, viu, gente? Em muitas coisas, recompensas imediatas mesmo, sabe? E aí a gente volta a essa ideia, né? Eu não tiro o celular. Você sabe que eu sou super criticada porque eu esqueço o celular mesmo. Eu esqueço de carregar, eu deixo ele a maior parte do tempo no silencioso.
E a família fica assim, você não atende? Eu mandei mensagem. Ontem eu estava numa consulta médica e eu estava com o telefone desligado dentro da bolsa. Porque eu estou aonde? Numa consulta. Não importa quem vai me chamar. Aquele momento é o meu momento da minha consulta. Não interessa. Então eu deixei desligado. Mas eu pus o pé em casa. Nossa, eu mandei um monte de mensagem para você não respondeu. Mas eu estava numa consulta médica. Não, mas você poderia. Não, eu não poderia. Eu não tenho que atender você exatamente agora, nesse instante. E essa coisa, né? Essa necessidade que as pessoas têm de serem atendidas no exato momento. Pingou a mensagem, já tem que responder. Não. Eu vou responder quando eu puder. E eu não acho que eu estou errada. Eu não levo o celular para todo lado. Muito pelo contrário. Muitas vezes eu nem levo. Preciso o tempo todo? Vocês respondem as mensagens no exato momento que elas chegam? Ou vocês têm paciência de esperar a hora que dá? A hora que dá. Porque são várias demandas e dependendo do assunto, que às vezes eu já estava tratando um assunto ou conversando, só jogando conversa fora, né? Então eu sei que, sei lá, a pessoa voltou a falar daquele assunto, tipo, descontraído. Não, depois eu respondo mais tarde, né? Não é algo de urgência, ou a gente pode ligar, de fato, né? Se for de extrema urgência, como a gente fazia antigamente. Eu acho essa questão também que você comentou de ter o celular do lado o tempo todo, né? Porque a recompensa vai chegar. Dopamina, né? Que acho que a Lili que vai falar sobre isso. Essa recompensa vai chegar, mas ela tá ali eminente. A gente não sabe se vai chegar, que tipo de recompensa é, e ela não é sua propriamente dita, né? É uma ilusão. E quando a gente vai colocar algo que seja uma receita, pessoas que gostam de receita. Aí ela vai fazer a receita e não vai sair exatamente como a pessoa que fez, com os vídeos editados, lindos, com a música de fundo. Não vai sair igual. E aí vem a frustração de uma coisa simples, da recompensa que você viu naquele vídeo lindo, editado, e se sentiu abastecido com aquilo, mas ao comer a sua própria receita não vai ser igual, né? Mas deu certo no YouTube, né? Por que eu não consigo, né? Nenhuma que é o bolo perfeito. Eu olho para aquela moça e falo, ai, o bolo perfeito. Gente, eu nunca consegui fazer o bolo perfeito, pudim perfeito. Tem um monte de coisa perfeita. Exato. Que eu não sei fazer. E a gente está falando de algo simples até, né? Que é cozinhar. Imagina essa questão de prosperidade de vida, sonhos, poder aquisitivo. Aonde leva isso, né? Para o mental ilusório. E o quanto a gente vê, já que o tema é podridão, né, do cérebro, o quanto a gente vê de podridão nesses temas, inclusive, na internet. Porque todo mundo tem a receita de sucesso, todo mundo sabe exatamente, né, como ficar próspero, como enriquecer. Não é assim, né? Mas se ganha muitos seguidores, se ganha muito dinheiro, né? Enfim. Esse é um outro podcast, né? Nossa, esse é um outro podcast. Então, vamos lá, né? Essa questão da recompensa é algo que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, né? Porque primeiro a gente tem uma questão química envolvida nesse sentido, a gente tem uma questão emocional, tem uma questão, né, psicológica básica nessa proposta, que eu acho, primeiro, eu quero entrar nessa parte que é mais psicológica, né? O quanto a gente fala hoje de pessoas carentes, né? O quanto a nossa sociedade está carente de uma maneira geral. Carente de afeto, carente de atenção, né? Carente de tempo mesmo, né? Então, nossa, destinei um tempo para bater um papo, para falar qualquer outra coisa, né? E aí, diante desse contexto, a gente percebe esse movimento rápido, essa recompensa rápida na rede social. Porque você posta algum assunto, você tem um monte de curtida, tem comentário, tem pessoas ali te recompensando, né? Inclusive, existem estratégias para isso. Eu estou tentando entender um pouco, né, desse mundo do marketing digital, enfim.
Assustador, né? É assustador, né? Então, existem estratégias, palavras que você utiliza para que você ganhe mais curtidas ou mais comentários, né? Então, olha como é uma coisa que deveria ser natural, né? Simplesmente eu te fazer um elogio, não, você tem que usar uma palavra específica para que aquele elogio chegue, né? Então, é um pouco confuso tudo isso e as pessoas se perdem nesse processo. Então, coloquei um vídeo lá, por exemplo, né? Vamos pensar alguém que está querendo, né, se tornar influencer, algo assim. Coloquei um vídeo, não tive curtida nenhuma, grande fracasso da minha vida. Aí no outro eu usei aquela estratégia, tive 10 mil curtidas. Pronto. Né? Olha como a estratégia dá certo e aquilo vai se tornando viciante. E as pessoas entram nessa onda, né, de E fracasso. tem um estudo muito profundo para que isso aconteça, né, Lili? É um estudo da mente humana. Muito. Não é uma coisa leve. Muito, não é leve. Né, tem todo a ver com esse comportamento de consumo, enfim, né, é super questionável tudo isso também, né, no meu ponto de vista. Mas eu acho que a grande questão é que a gente compreenda esse processo químico, sabe, Esther? Porque existe isso e é fato, né? Tem essa substância que eu brinco que está na moda, que todo mundo fala, mas que raramente as pessoas entendem de fato o que é, né? Que é a dopamina, né? A famosa dopamina, que é a nossa substância da motivação, do prazer, da atenção, do foco. Então, ela faz uma regulação de humor, ela faz diversas questões ali, né, no nosso cérebro. E sim, quando a gente escuta o barulhinho da notificação, o nosso cérebro libera a dopamina. Quando a gente rola a tela e vê alguma coisa interessante, existe uma liberação de dopamina, né? Então, no joguinho, né? Quando eu ganho o joguinho, vem uma chuva de dopamina. Então, como não ficar, né, viciado numa substância que dá prazer? E vamos lembrar que é a mesma substância que está presente na nicotina, que é a droga mais viciante, é a mesma não presente diretamente, né? É o que o nosso cérebro libera Ele em contato libera, com a isso. nicotina, com a cocaína, né? E com diversas outras drogas. Então, como não ser viciante? Como controlar o uso disso sem as estratégias prévias? Porque é feito para isso. Esse é o objetivo. Assim como a nicotina. Qual é a função da nicotina? Viciar. Né? Qual é a função da rede social? Viciar. Né? Então, quando eu tenho uma liberação constante da dopamina, é isso que acontece. Aí talvez algumas pessoas que estão assistindo a gente possam pensar, mas a dopamina não é boa? Né? Porque essa é a grande dúvida. Mas ela não é boa? Eu vou lá na psicóloga, eu vou lá na psiquiatra, eles falam que eu preciso de dopamina, né? Mas aí eu estou usando a dopamina no celular e não está fazendo efeito, né? Eu estou recebendo ali pelo celular e não está fazendo efeito. Mas fazer exercício físico, não precisa. Isso, exercício não precisa. O contato com a natureza, contato né, Dê? Esse eu vou deixar para a Denise falar. Isso aí não precisa, né? Isso não precisa. Mas é importante a gente entender, né? Existem dois processos de liberação da dopamina. Então, quando a gente fala de uma dopamina, entre aspas, positiva, que é essa dopamina tônica, né? Ela vai trazer o que pra gente? Esse reconforto. E ela é liberada aos poucos. É quase como se fosse aquela medicação não de uso imediato, né? Aquela de uso contínuo, que vai acontecendo, o nosso cérebro vai irrigando aos poucos e ele se satisfaz e ele fica bem, tem uma regulação hormonal, uma regulação de humor e tudo isso acontece. O problema é quando a gente tem essas chuvas, né? Esses momentos que toda hora cai numa dose muito alta, né? E uma intensidade muito forte. Isso sim se torna problemático, que é o que a gente chama de dopamina fásica, né? Então, essa diferença a gente precisa aprender a fazer. O celular sempre vai trabalhar, né? A rede social, de uma maneira geral, sempre vai trabalhar com a dopamina fásica. E olha, né, falando das curtidas, né, e voltando à ideia do que a gente monta um perfil para a criança. Aí a criança no início, bebezinho, gente, se você colocar qualquer coisa, todo mundo curte. Ai, o bebezinho é bonitinho. Tarará. A criança vai crescendo, vai diminuindo, né, esse número de curtidas. Aí quando ele se torna adolescente e essas curtidas começam a se tornar muitas vezes memes, ou começa a se tornar fator de comentários pejorativos e olha que inversão do processo e olha a frustração aparecendo, né?
Não é só frustração, não. Uma série de outros sentimentos, né, que vão surgindo. Nossa, quando eu era bebê era tão bonitinho, todo mundo gostava, e agora que eu estou crescendo, ninguém mais gosta. O que eu tenho que fazer nesse processo? Volto a ser criança? Como é que eu vou agir, reagir a tudo isso? Não é? Então eu não sou mais interessante, eu já fui mais interessante. A falta de noção, né, de algumas mães que colocam aquelas coisas degradantes dos filhos, aquilo vira um meme horroroso e todo mundo curtiu. O meme passa a ser mais importante do que a, a, a exposição mesmo daquela criança, uma exposição de uma forma ruim, mas teve tanta curtida. Olha, você foi tão curtido por uma coisa ruim que você fez, por uma coisa feia, uma coisa. Enfim. Isso é um ponto super importante, né? Que você comentou. E engraçado que a gente não pede permissão, a criança não permite, porque ela nem sabe o que está sendo feito com a imagem dela, né? E é uma imagem que vai ficar na internet para sempre. E o que mais será transformado a partir daquela única foto? E ela só vai dar conta disso quando de fato for maior, né? Pois que é. aquilo estão ou rindo, ou publicando, ou compartilhando há anos. Então é muito sério, né? Como a gente se sentiria se fosse algo nosso, né? Postado quando a gente não estava consciente de que aquilo estava acontecendo. Viu? Eu tenho fotografia minha, da minha infância, que eu falo, mãe, eu quero rasgar isso aqui, coisa horrorosa, mas eu posso rasgar. Porque tá ali, é um papel. E ninguém viu. Ninguém viu, eu não quero, é meu, é um direito meu de que ninguém veja. Quero sumir com isso aqui, detestei. Eu cato e rasgo, é um direito meu, é uma exposição minha. Agora, pensa para uma criança. Não vai ter esse direito nunca, porque aquilo vai estar lá. Os comentários não vão sumir, a foto não vai sumir, a exposição vai estar ali. Não é? Olha que... Não, para mim isso é uma grande sacanagem. Eu acho que as mães deveriam refletir um pouquinho a hora que pensarem. Né? Deveriam, né? Não sei se fariam, mas elas deveriam refletir a hora de pensar, fazer uma exposição. Sim ou não? Com certeza. Eu não posto nada das crianças, meu Instagram não tem absolutamente nenhuma foto, a ponto de uma vez eu ter ouvido um comentário. Você tá achando que você é a Sandy, que seus filhos não podem ver, ninguém pode ver os seus filhos? Você pensa que você é quem pra ficar se metendo na minha vida? Não. Assim, seria... Não. Não é? E eu sempre pensei você é isso. quem? Eu tenho a nossa organização diante das redes sociais familiar é muito parecida com a da Denise. Tanto eu quanto meu marido não gostamos, né, da exposição, enfim, não apoiamos. E o meu marido mais até, ele nem Instagram tem, ele é muito mais antiquado ainda do que eu, né? E uma vez a Luísa me perguntou, né, mamãe, por que aconteceu uma cena, né, eu não me lembro bem como foi, mas eu acho que eu tinha visto um neném que tinha nascido, mas não tinha conhecido ainda, né, pessoalmente esse neném. E aí eu lembro que eu estava conversando com a mãe dele, foi isso. Eu conversando com a mãe dele, a Luísa fez assim, mas você não conheceu ele? Como é que você sabe como ele é? Porque eu vi no Instagram, né? E aí a Luísa ficou, né, tentando entender, ela era pequena ainda nessa época, tentando entender. Como que minha mãe conhece uma criança que ela nunca viu, né? É confuso isso para criança, né? Olha só. E aí eu fico sempre pensando nisso, né? Eu não pedi autorização, eu não vou colocar, né? Eu simplesmente não vou colocar uma foto da Luísa, eu não sei como ela vai reagir a isso. Hoje, que ela já tem 10 anos, às vezes ela fala, né? Mamãe, você pode mandar essa foto, sei lá, para fulana de tal, para... No Instagram eu não coloco, filha, né? Isso é muito forte, assim, porque realmente fica público, né? A minha página é aberta, fica público, qualquer pessoa. Até pensando numa questão de segurança, né? Claro, eu não sou a Sandy, eu não corro o mesmo risco que o filho dela, né? Enfim. Mas é importante que a gente cuide disso, né? Eu percebo que hoje as pessoas não se preocupam, né? Tem algumas pessoas que eu vejo, por exemplo, colocam os filhos com uniforme e colocam, né, uma carinha para tapar o uniforme, porque até isso a gente tem que se preocupar, né? E é mesmo. Porque você vai expondo a rotina da sua casa, do seu dia a dia, e você vai deixando, de fato, uma podridão invadindo. Veja, como isso é complexo. Você coloca... Eu estava vendo
Uma advogada que eu até conversei com ela aqui num dos podcasts, que ela falou assim: hoje, uma criança de biquíni na rede, ela é um prato cheio para uma quantidade absurda de ações de pessoas que estão ali exatamente esperando esse tipo de foto. Então, assim, como a gente consome, não faz uma reflexão do que está sendo consumido e mais, a gente alimenta isso muitas vezes. A gente vai alimentando as redes, a gente vai alimentando com uma série de imagens, eu me exponho demais, eu acho. Às vezes eu olho e falo assim, bom, não sei se é justificativo ou não, mas pelo menos eu procuro levar coisa consciente, levar... Mas, sim, mesmo assim, às vezes eu fico pensando, né? Quem ouve isso? Porque o que você fala não é mais seu. Saiu da sua boca, é do ouvinte. Sim. Quem ouve é dono daquilo que você falou. Então, você tem que estar pronta para saber qual é o retorno daquilo que é dito. Você tem que ser extremamente responsável pelo que você fala, né? Exato. Eu acho que essa questão do uso da rede, além do que a gente consome para ler, assistir e o que colocar lá, né, que é nosso, estamos entregando de graça mesmo, né, para que essa grande rede trabalhe e lucre muito, inclusive, né. Eu acho que quanto mais aberto tudo isso, mais responsabilidade a gente tem que ter. E a responsabilidade vem de muita reflexão, né, e as coisas não estão se conversando, né, porque ela propicia esse momento atual de não reflexão, né? Então é muito antagônico, é muito contrário o que a gente tem que ter de autoconfiança para bater o pé. Não é assim que eu vou usar essa ferramenta. A minha família será conduzida dessa forma com essa ferramenta, né? Então ela não prega reflexão, e é onde mais a gente precisa trazer isso. E até a hora que a gente faz essa opção, né? Minha família não entrará nesse jogo. E aí a gente tem que estar pronta para escutar todos os outros. Você não é a Sandy, né? Outros julgamentos, porque assim, e daí isso reflete nos filhos. Como é que a gente faz para mostrar que eu sinto muito, mas vocês dão. É um conflito, não é? Esther, bater o pé até o fim. Eu uso a famosa frase: você não é todo mundo. E a sua mãe não é a mãe do fulano. Eu digo sempre isso em casa. Infelizmente, eu odiava escutar isso quando eu era criança. Mas, infelizmente, tem coisas que não... Essa é a escolha, né? Essa é a escolha. Não que a gente não deixe usar, não que não possa assistir uma coisa de vez em quando. Não é isso, né? Mas precisa ser blindado. Alguém porque tem eles que não... dar um limite. O adulto da relação tem que existir, não adianta. Exato. E tem mais, né? Eles não têm essa noção mesmo, né? Como eu já falei, eles não têm esse córtex pré-frontal formado. Eles não têm capacidade de discernimento. Eu fico pensando, nós que temos córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, nos deixamos cair, imagine eles. Né? Olha, assim, cair em golpes, eu vejo muito assim, eu já atendi pessoas que caíram em golpes homéricos e falam assim, eu não acredito que eu caí. Você caiu. Porque tem, do outro lado da rede, gente, tem um grupo de pessoas estudando exatamente o seu perfil, como é que você pensa, de que forma vai te atingir, e consegue. E consegue. É uma loucura. Você falou uma outra coisa que eu achei legal, né? Mandar mensagem e hoje as pessoas não telefonam, né? Não conversam. A mensagem acaba sendo, viu? Olha como as redes limitam profundamente as relações sociais. E limitam mesmo. Quando eu pergunto, por que você mandou mensagem e não ligou? Não sabe nem explicar por quê, mas parece que as pessoas esqueceram como é que pega um telefone e diz, oi, tudo bem com você? E aí? Vamos conversar? Não vamos?
qual é o maior o uso de vocês? O ligar ou o mandar mensagem? Infelizmente, eu uso mais mensagens. Eu também. Eu fico Escrita ou mensagem Os falada? dois. Eu gosto muito do áudio, mas depende do contexto, da situação, depende da rotina da pessoa que vai receber essa mensagem também. Eu presto sempre atenção nessas coisas. Às vezes eu sei que é alguém que trabalha num lugar que não pode ouvir áudio, então eu cuido de como eu mando. Mas eu gosto mais do áudio em função de poder ouvir a voz da pessoa, de ter uma conversa similar ao que a gente tinha no telefone antigamente. Mas eu acho que essa questão da rotina hoje entra muito, inclusive, nisso, e a gente precisa entender que é mais fácil. Nossa, eu não posso esquecer esse assunto. Eu já pego a mensagem, mando e a pessoa vai me responder quando ela puder. Eu penso assim, né? Tá tudo bem. Não é assim como as pessoas pensam na maioria das vezes. Tem gente né? que fica tão ofendida. Nossa, você não faz respondeu. 2 dias que eu te mandei mensagem. Bom, sinto muito. Eu não consigo responder todo mundo. Ou a gente fica se desculpando, né? Já me peguei várias vezes. Ai, desculpa por só responder hoje, mas tipo, foi ontem, não passou nem Nossa, 24 só horas. respondi hoje, né? Mas isso é mania de quem usava o celular, né? Porque de quem usava o telefone mesmo, né? Porque isso é imediato. Eu te mando uma pergunta agora e você me responde nesse segundo. Exato. Então, a gente tem esse hábito ainda de achar que a gente demorou para responder por conta da gente ser essa geração que usou o telefone, né? Sim, é verdade. E eu acho, voltando ainda nessa diversificação de coisas, né? Eu gosto de usar e-mail, ou daquele e-mail, vamos marcar uma reunião via internet, usando a plataforma, mas ampliar. Então, qual tipo de assunto vai ser melhor tratado, de que forma, né? Eu acho que isso é positivo. A gente é só saber conduzir. Onde a pessoa não vai poder ouvir um áudio, eu vou escrever. Eu também gosto de cuidar, de conhecer um pouco, né, dessa rotina e como que eu vou conduzir com as mensagens também. Eu adoro falar no telefone. Mas as pessoas não gostam de falar no telefone Não comigo. mais. As pessoas não gostam mais de usar o telefone. Não é com você, né, Estela? Não mais. Outro dia eu falei assim, eu ligo, as pessoas falam assim, peraí, me manda uma mensagem. Eu falo assim, eu não queria falar. Ter essa troca ao vivo, né? Ai, adoro. Agora mesmo. Eu adoro. Né? Então é uma falta de hábito mesmo das pessoas fica mais fácil. Eu vi uma vez o Karnal falando isso. Uma vez saiu um debate desse sentido. Mandar mensagem, mandar áudio é mais fácil do que escrever. E eu lembro que o Karnal deitou a lenha, falando, não escrever é fundamental, tem que escrever, E eu fiquei imaginando as pessoas analfabetas, que não tem. Olha que recurso fantástico, né, para essas pessoas. Tudo tem um outro lado. Se a gente olha a vida só pela nossa perspectiva, pela nossa realidade, né, a gente esquece que tem muita gente que não sabe ler, não adianta. Então, o áudio veio a facilitar a vida assim, eu posso falar, tem um número grande de pessoas que não sabem ler, nem escrever. Então, olha como isso acaba modificando, né, a realidade. Então, daí eu volto a essa ideia da podridão, né? Mas olha só, se a gente consegue articular esse uso consciente da rede e entender quais são as necessidades de cada um em relação... Porque as redes atendem às necessidades de todo mundo, gente. Não adianta. O algoritmo já deixa tudo pronto para todo mundo. Não é? Então, quando eu penso numa pessoa que não sabe ler e você tem o áudio, olha que interessante. Pessoas que não sabem ver, né? E conseguem ouvir. Então, a gente acaba tendo que ceder a essa necessidade, mas com o bom senso desse uso, né? Educando para. Gosto disso. Essa questão do quem sou eu na fila do pão da rede social. Quem né? sou Quem sou eu? O que eu uso? Eu trabalho com a rede, ou eu vou lá para me divertir, mas quantas horas eu vou passar lá me distraindo, ou comprando, enfim, né? Comprando, né? Consumindo. Também tem isso,
Você está sempre sendo ali exigida, você precisa disso, você precisa. Vai, pesquisa uma vez, sei lá, máquina de lavar louça. Acabou a sua vida. Todas as ofertas estarão ali, né? E abaixando o preço e aumentando o preço rapidamente para você comprar logo. Você compra já, agora, curso. Agora, se você comprar já, 199, ele custa 600. Mas olha, eu sou tão bacana que eu tô te dando por 199. Mas se você comprar agora. E olha como isso tem a ver com essa questão da podridão, né, Esther? Porque as pessoas vão ficando menos críticas, né? Esse pensamento crítico, né? Essa condição de entender que, gente, não é assim, né? Daqui a pouco, por exemplo, a gente acabou de passar aí por uma Black Friday, né? Que brincam que no Brasil é Black Fraud, né? Porque eu tô agora, né, me mudando, enfim, de casa e tava aqui nessa condição de comprando geladeira, enfim, tem essas coisas. E eu fui avaliando o preço disso tudo. Quando chegou na Black Friday, a minha geladeira estava mais cara do que antes. Como assim? Eu esperei a Black Friday. Esperei a Black Friday e está mais cara, tanto. né? Então, como é importante que a gente tenha esse poder de crítica mesmo, né? De entendimento de, não, daqui a pouco tem de novo. A pessoa não vai morrer com um curso ali parado, ela vai vender de novo daqui a pouco. Né? Ela vai ter que se alimentar também, entender isso. Não precisa ser tudo tão rápido, né? A gente não precisa fazer tudo para hoje, dá para esperar um pouco. Essa provisoriedade mesmo do tempo que a gente vai vendo, não é? Tudo tem que ser o mais rápido possível e é bem isso. E é agora, se não for agora também não. Não deu agora, não quero mais. Eu não, né? E bem nessa birra, inclusive, né? Não quero mais. Não quero mais, né? Isso é uma coisa assim, não deu. Acabou. Não é? E o quanto essa podridão vai nos infantilizando, né? Então, você comentou isso, né, em algum momento. Esther, será que eu vou crescer? Né? Eu acho que nunca aconteceu tanto quanto eu tenho visto agora, gerações de pessoas assim, 20, 30 anos, que não cresceram, que não sabem ser adultos. E é exatamente a geração, né, que os estudos do Brain Rot vão colocar, né? Ali como São essas gerações, né, de 20, 30 anos especialmente. Então, olha o que a gente está criando mesmo, né? Então, se não tem tédio, se não tem ócio, se não tem tolerância, se não tem paciência, se não tem responsabilidade, como tem um adulto? Não tem. Não tem. E isso tudo tem que ser ensinado ali, na infância. Com certeza. A criança que não aprendeu a negociar, ouvir, perdoar, pedir, ela não será um adulto saudável. Não adianta. Ela precisa aprender, são conceitos, ter a tolerância, não é? Ter resiliência. Se a gente não ensinou, de novo, né? Você na sua vida adulta não vai conseguir entregar o que você não aprendeu na sua infância. Acabou. E se você vai viver uma vida totalmente infantilizada, você também não vai... É impossível se tornar um adulto. Sim. Então você vai continuar vivendo em casa de pai e de mãe, porque ali o abastecimento é constante. E tudo bem, Esther. E tudo bem. Eles acham que tudo bem. Que está tudo bem, mas não está. Porque o adulto tem que ser adulto, responsável por si. Essa, para mim, é a grande relação que a gente tem que estabelecer. É ser responsável por si. Além do corresponsável ambientalmente, né? Então vamos lá. É isso aí. Porque se a gente tem um monte de crianças adultas, né? Na internet, comprando e se frustrando e vivendo aceleradamente, né? E a gente tem, ao mesmo tempo, um planeta em degradação. O que tem lá no futuro? Que futuro é esse, né? Em que o contexto está em crise. Quem toma decisões está em crise. O que tem lá na frente? Né? Então, essa autorresponsabilidade coletiva, olhando a realidade dessa casa que a gente mora, né? Coletiva. Então, dá trabalho, né? E aí, o que a gente não está querendo ter? Trabalho. A gente quer se distrair, quer dar risada, quer ver os gatos na internet. Gato. Que delícia, adoro ver gato. Eu vejo também vários. Mas é isso, né? Em que momento, em que horas
do nosso dia, a gente vai ser adulto e trabalhar em prol das coisas que estão aqui no nosso nariz já, né? Batendo na porta com a conta. A gente vai correr para qual casa? De qual mãe? Exato, de Né? qual mãe? De qual mãe? Gente, o papo tá 10, mas olha aí, ó. Eu tenho que encerrá-lo, mas eu quero encerrar com uma reflexão, assim, olha. Falando sobre tudo isso, sobre todas essas questões, desse apodrecimento ou não. Não quero ser uma pessoa pessimista, porque eu acho que o ser humano ele vai ter que achar uma capacidade, vai ter que ter a capacidade de se ressignificar, de se reinventar. Eu acredito que a gente ainda tem uma solução. É para isso que a gente existe também, né? A gente existe para tentar fazer essa ressignificação. Mas eu acho que a grande reflexão é qual é a relação que eu quero ter com as próximas gerações. Mesmo porque essas próximas gerações estão aonde? Dentro da nossa casa, que são os nossos filhos. Entende? Então, acho que essa tem que ser a tônica de tudo isso. Como é que eu ensino esses indivíduos a serem adultos saudáveis? Como é que eu posso colaborar com eles para que eles deixem de se preocupar tanto com o frívolo, com o desnecessário e venham a saber, a ter uma posição crítica em relação às coisas? Isso tudo a gente que ensina, né? É ou não é? A gente ensina, eu falo que na equação, né, amor mais limite, mais atenção. Pronto. Não é tão simples assim, mas também não é tão difícil assim, né? Exato. É uma equação que o amor, ele move a humanidade desde sempre, né? E do cuidado, sem muitas delongas, mas a gente, na história da evolução, né, tem uma história que a gente fala o que fez o ser humano se diferenciar dos outros animais. Na verdade, o cuidado com outro ser humano. Quando alguém, num momento de caça ou fuga, quebrou a perna, mas ele não foi abandonado ali. Ele foi carregado com o grupo. E a partir daí, a gente, pelo amor, pela presença, a gente foi evoluindo para essa questão de comunidade. Então, a presença, o amor e o limite, né? Não tem como dar outra receita, né? Exatamente. Se você quiser fazer com que o outro sobreviva, você tem que cuidar dele. Tem que cuidar. Não adianta. Não adianta. Você quer que sobreviva? Tem que cuidar. Mas é cuidar. Cuidar dele ou por ele. Essa é a grande questão, né? Gente, eu adorei esse papo. Adorei mesmo. Acho que a gente vai poder ter muitos outros. Isso tem que ser uma continuidade. Bom, onde que a gente se encontra? Onde você encontra a Lili? Na rede social. Vamos lá na rede social, né? Ótimo. Adoro essas contradições. Fazer o que... Não, mas é o equilíbrio, né? É o Eu acho que equilíbrio. quando a gente coloca o equilíbrio em Dá tudo, tudo né? A certo, receita dá dá tudo certo. certo. É isso mesmo. @Liliane Balampsi. E eu, @Nido Estúdio no Instagram. Eu também, adivinha. Eu tô aqui no canal Preocupações de Mãe, mas eu também tô no Instagram, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Pode procurar a gente. Tem dúvida? Quer ouvir mais alguma coisa? Gostou do papo de hoje? Vai lá. Conta pra mim. Gostei, não gostei, nada a ver. Adoro as redes, detesto as redes. Não sei, quero celular, não quero celular na escola. Sei lá. Faça o seu comentário e a gente vai com certeza responder. A gente vai poder estabelecer essa conversa aqui, dar continuidade. Vamos ver quantos comentários a gente vai poder ler, rir ou não, a partir dessa nossa conversa. Rir ou chorar. Rir ou chorar, vai ser muito bom, gente. Muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês, foi muito gostoso. Teremos mais. Gente, até a próxima, toda semana, Preocupações de Mãe no ar. Até mais.